Chicos, hasta luego, já foi. Então agora é o quê? Olá, que tal? Né? Porque é formal, informal, vocês lembram, né? Gente, chegamos no Questões Enem. Olha que maravilha. Agora sim, hein? Fim de curso. Vamos ver aqui primeiro um poema, né? Que é Poeta de Guardia. É um poema aí do G. Fuertes, que veio de Barcelona. Caiu no Enem. Então vamos lá o que ele colocou. Bibo sola, cabra sola, que não quis ser cabrito em companhia. Olha lá. Verbo, tudo que a gente já aprendeu. Vivo só, lembra o sola do sozinho, que era o solo? Mesma coisa. Cabra só, que não quis um cabrito em companhia. Quando subo ao alto deste vale, sempre encontro um lírio de alegria. Quando subo ao alto desse vale, sempre encontro o quê? Um pouco de alegria. E vivo por mi conta, cobra sola, vivo pela minha conta, cobra sozinha, cabra sozinha, que eu a nenhum rebanho pertenço. Eu não pertenço a nenhum rebanho. Se sofrer es estar como uma cabra, então, se lo estou, não dudar de ello. Olha lá, se, lembra que a gente viu isso aqui, eu falei que era importante? Se sofrer és estar com uma cabra, então aqui eu estou, assim eu estou. Não duvide disso, tá? Vejam que dá para saber, sim, o texto depois que eu estudei tudo. Muito mais fácil, né? Então, aqui eu tenho, olha lá. Hay quien dice que soy como la cabra. Lo dicen, lo repiten, já lo creo. Há quem diz que sou como uma cabra. Eles dizem e repetem, e eu já acredito nisso. Pero soy una cabra muy extraña. Mas sou uma cabra muito estranha, que lleva uma medalha e 7 cuernos. Cabra, em vez de mala leche, eu dou llanto. Cabra, por la más perigoso me paseo. Cabra, me llevo bem com alimanhas todas. Cabra, e escribo em los tebeos. Aqui ele diz que é uma cabra muito estranha. Por quê? Porque ela faz coisas boas, né? Ela não dá má sorte a ninguém. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Aí ele diz assim: no poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso utiliza a expressão malalete para se autorrepresentar como uma pessoa. Letra A. Influenciável pela opinião das demais. B. Consciente de sua diferença perante os outros. C. Conformada por não pertencer a nenhum grupo. D. Corajosa diante das situações arriscadas e é capaz de transformar mau humor em pranto. O que será que é? Vamos lá. Resolução. Olha lá. A comparação está explícita no seguinte verbo. Cabra, em vez de malalete, eu dou llanto. O que significa aqui? Estabelece-se a relação entre malalete e llanto, que seria o pranto, bem parecido, né? Cuja tradução é choro, tá? Então, o que acontece aqui? Se ela ao invés de fazer uma coisa, ela faz outra, ela está comparando e tem o llanto, que é choro, né? O pranto, que é bem similar a pranto, e aí já fica mais fácil. O que eu vou estar fazendo? Eu vou ser capaz de transformar mau humor em pranto. Então, a letra E. Capaz de transformar mau humor, mala leche, né? Mau humor, tá? Agora você já sabe. Mala leche é mau humor e llanto ou llanto é o pranto. Então, letra E, tá bom? Vamos lá, seguindo. Mais um aqui. Desmachupiçar. É já um lugar comum escuchar aquello de que hay que desmachupiçar el turismo en Perú e buscar visitantes em las demás atrações. E são muitas que tem el país. Olha que legal aqui. Questão de turismo. Mesmo que eu não saiba o que é esse verbo. Vamos lá. Então, eu já estou dizendo assim. Se eu não saiba o que é este verbo, eu consigo pegar
o contexto. Por quê? Vou colocar assim. Já é lugar comum escutar aquilo que você há de qualquer coisa do turismo em Peru e buscar visitantes nas demais atrações. São muitas que tem o país, naturais e arqueológicas, né? Naturais e arqueológicas. Estão dizendo assim o quê? Eu tenho que ir além, né, no Peru e buscar várias atrações que tem. Pero la ciudadela Inca tiene un imã inegalável. Tá? A cidade Inca tem um imã inegalável. A Câmara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa el 70% de los ingressos por turismo em Peru. Então, aqui eu tenho Machu Picchu, ainda é os 70% de ingressos de lá. Já que cada turista que tiene como primeiro destino la ciudadela Inca visita entre 3 e 5 lugares más. La ciudad de Cusco, la de Arequipa, las líneas de Nazca, el lago Titicaca e la selva. E deja em el país um promédio de $200, 538 euros, tá? Então, aqui vamos ver. Super simples também. Carlos Canales, presidente de Canatur, señaló que a cidadela tem capacidade para receber mais visitantes que na atualidade, um máximo de 3.000, com um sistema planificado de horários e rutas, pero não quis avançar na cifra. Então, ele afirmou aí, o presidente, né, señalou, né, sublinhou, né, colocou que a cidade tem capacidade para receber mais visitantes na atualidade, né, cerca de 3.000, num sistema aí planejado de horários e rotas, tá bom? Sin embargo, lembra que eu falei para vocês do sin embargo? Olha lá ele aqui, que é o mesmo que pero, mas, né? Mas a Unesco advertiu em várias ocasiões que o monumento se encontra perto do ponto de saturação. Em el gobierno e o governo no debe empreender nenhuma política de captação de novos visitantes, algo com lo que coincide el vice-ministro Rocarrey. Então, aqui o que acontece aqui? Mas o que acontece? A Unesco advertiu o quê? Que ali está num ponto de saturação tão grande que não dá para admitir mais visitantes. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Um texto informativo, e aí ele diz assim: a reportagem do jornal espanhol mostra preocupação diante de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo vocábulo desmachupizar, referindo-se. Aí, gente, mesmo que eu não saiba o que é desmachupizar, eu tenho que ir pelo contexto de tudo que eu li. Ó, letra A escassez de turistas no país. Ele disse em algum momento que tem pouco turismo no país? Não, ele disse que tem muitos. Não é. B. Ao difícil acesso ao lago Titicaca. Gente, não é, nada a ver, né? A destruição da arqueologia no país, ele só apontou que a arqueologia é um ponto interessante, né? Ele apontou também o lado Titicaca, mas não é nada disso. Ao excesso de turistas na terra dos Incas. Lógico, né, gente? Vejam que pelo contexto eu sei, porque ele disse ali, né, que poderia ter mais, mas o governo adverte que é melhor não ter mais, porque não tem como. A falta de atrativos turísticos em nada a ver. Então vejam, gente, que não adianta eu saber ou não saber o verbo aqui, não tem nada a ver. É só eu entendo pelo contexto. Se eu entendo pelo contexto, significa o quê? Você estudando legal todo aqui o nosso curso de Enem, você vai bem, não é? Então, isso é uma ótima notícia para você. Então, olha lá. Resolução e comentários, alternativa D. Nesta questão, o texto mostra a situação contraditória no qual se encontra o Ministério de Turismo do Peru. Ao mesmo tempo que necessita estimular o turismo, o Ministério já recebeu a advertência da Unesco em relação ao monumento de Machu Picchu, principal ponto turístico do país, que está próximo ao ponto de saturação, máxima recepção de turistas.
Muito bem, não é, gente? Vocês vão conseguir, super fácil. Olha lá. Por conta disso, é necessário atrair o turismo para outras áreas do Peru, explicando o emprego do termo desmatiupizar. Olha lá. Machu Pissar, de Machu Picchu, né? A palavra foi formada pelo prefixo des, que significa desfazer, e Machu Pissar, que vem de Machu Picchu, ou seja, mover o excesso de turistas de Machu Picchu para outras localidades. Como você sabe isso? Pelo contexto, gente, pela artimanha que você tem, né, o processo lógico que você tem na mente na hora que você lê um texto. Isso daí é necessário o quê? Atenção. Olha lá. A pergunta solicita justamente o entendimento do termo, que resume a problemática do Peru. A resposta correta, segundo o significado explicado no parágrafo anterior, é a opção D, por excesso de turistas na terra dos Incas. Perfeito. Fácil, né, gente? Não é difícil. Olha lá. Duerme negrito. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está em el campo, negrito. Olha que poético, que bonito. Dorme, dorme, negrinho, que sua mãe está no campo, negrinho. Te vai trazer codornices para ti. Te vai trazer carne de cerdo para ti. Ela vai trazer o quê para ele? Vai trazer comidas, né? Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está em el campo, negrito. Trabalhando, trabalhando duramente, trabalhando-se. Trabalhando e não lhe pagam. Trabalhando-se. Tá? Então, aqui eu vejo o quê? Uma situação dramática, né? Mulher que trabalha, trabalha no campo, mas não pagam ela. Então, quer dizer, não é um trabalho aí muito bom. É um trabalho complicado. Duerme Negrito é uma cantiga de ninar da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social ao A. Destacar o orgulho da mulher como provedora do lar. B. Evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho. C. Retratar a precariedade das relações do trabalho no campo. D. Ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural. E. Exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho. Gente, aqui também é só pensar um pouquinho. Olha lá. Ela está destacando o orgulho da mulher. Que orgulho da mulher teria a ver com problemática social, com um problema? Não teria nada que a ver, né? Não teria nada que ver. Então, não é essa. Evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho? Não. Toda hora ela fala, dorme, negrinho. Pelo contrário, ela está mostrando essa afetividade. Retratar a precariedade das relações do trabalho no campo? Sim, claro. Por quê? Olha nessa parte aqui, ó. Trabalhando, trabalhando duramente. Trabalhando e não pagam. Tá? Aqui eu tenho essa denúncia do sistema precário. Então, a letra C. Ressaltar a inserção de mulher no mercado? Nada a ver, isso não é problema. Exaltar a voz materna na formação cidadã do filho? Também não tem nada a ver. Ele está problematizando uma questão social. Letra C. Tá bom? Resolução. Vamos ler aí. Eu já expliquei, mas vamos ler a resolução. Nos versos trabalhando, trabalhando duramente, trabalhando-se, trabalhando e não lhe pagam, trabalhando-se, fica evidente que existe uma mãe que trabalha duramente no campo e não recebe nada por isso. Na opção correta, a menção às precárias relações laborais do campo, principalmente no caso da mulher. Então, resposta correta, C. Retratar a precariedade das relações do trabalho no campo. Muito bem, né? Veja que agora você está feliz porque está vendo que dá para entender, não é? Bem-vindo a Brasília. El gobierno de Brasil, por medio del Ministerio de la Cultura y del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, da la bienvenida a los participantes de la 34ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, encuentro realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Então, aqui eu tenho o quê? Palavra-chave, governo do Brasil,
né, por meio que do Ministério da Cultura e do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O que ele faz? Dá as boas-vindas aos participantes da sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, que é um encontro realizado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Muito tranquilo. Respaldado por la Convención de Patrimonio Mundial de 1972, el comité reúne en su 34ª sesión más de 180 delegações nacionais. Então, aqui ele vai dizer o que contém, né? Então, eu tenho mais de 180 delegações nacionais para deliberar, para discutir aqui sobre as nuevas candidaturas e o estado de conservação e de riesgo de los bienes, dos bens já declarados patrimônios mundiais. Então, eles vão discutir, né, sobre os estados de conservação, de risco dos já declarados, dos bons declarados patrimônios, dos bens declarados patrimônio mundial, com base em los análises del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios del Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y la Restauración de Patrimonio Cultural de la União Internacional para a Conservação de la Naturaleza. Então, aqui o que eles estão falando aí? Uma convenção, né, que eles se reúnem para discutir aí a preservação, né, de bens já declarados como patrimônio mundial, bens naturais. Ok? Vamos lá. Então, vamos lá. O que é? Trocando em miúdos aqui. O Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regularmente para deliberar sobre ações que visem a conservação, preservação do patrimônio mundial. Entre as tarefas atribuídas às delegações nacionais que participaram da 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, destaca-se a... Opa! Tá? Qual que se destaca? Ele quer saber. Letra A. Participação em reuniões do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. B. Realização da cerimônia de recepção da Convenção do Patrimônio Mundial. C. Organização das análises feitas pelo Ministério da Cultura Brasileira. D. Discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônios mundiais. E. Estruturação da próxima reunião do Comitê do Patrimônio Mundial. Gente, só de ler aqui, a gente já tem uma ideia, ou não? Olha lá. Qual que é a resolução, gente? O que eu vi? Ó. O que a gente viu aqui? Quer ver? Neste parágrafo. Olha que importante. Las nuevas candidaturas del Estado de conservação de risco de los bienes já declarados patrimônio mundial. É isso aí, gente. Não tem o que pensar muito, não. Vamos embora na letra D. Olha lá, D. Discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônios mundiais. Essa aí, gente. Perfeito. E você nem precisava saber todas as palavras para chegar nessa conclusão, tá? Então, resolução. Então, analisando o texto e a simples pergunta do objetivo da 34ª sessão de Comitê do Patrimônio Mundial, sabemos então que os objetivos foram novas candidaturas e o Estado... Opa! Está vivo! Novas candidaturas e o estado de conservação e de riscos dos bens declarados patrimônio mundial. Com isso, gente, a alternativa correta, ou que restou por exclusão, porque as outras não têm nada a ver, é a discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônios mundiais, letra D. Ok? Simples demais, né? Vamos mais um aí. Pensar la lengua del siglo XXI. Aceptada a dicotomia entre espanhol general acadêmico e espanhol periférico americano, la capacidad financiera de la Real Academia, apoyada por la
corona y las grandes empresas transnacionales españolas no promueve la conservación de la unidad, sino la unificación del espanhol, dirigida e imposta desde Espanha. Então, aqui eu tenho o quê? Ele já diz que existe uma dicotomia, né? Existe dois lados aqui. Eu tenho um espanhol general acadêmico, né? E um espanhol já americano, que é um pouco diferente, ok? Tá? E eu tenho aqui, esse aqui, ó, a capacidade financeira apoiada por La Carona e las grandes empresas. Ele é apoiado o quê? Pelas grandes empresas transnacionais espanholas, não promove a conservação da unidade, né? E nem a unificação do espanhol dirigida e imposta, né, da Espanha. La unidad ha existido siempre y con ella la variedad de la lengua, riqueza suprema de nuestras culturas nacionales. La unificação, tá? E aqui ele vai dizer o quê? Por que eu não devo unificar? Né? Por quê? Primeiro, porque a cada lugar ele tem o quê? A sua cultura, a sua história. Então, não devo fazer isso. Então, a unificação lleva a perdida de las diferenças culturais. A unificação vai levar o quê? A perda das diferenças culturais, que nutrem ao ser humano e são tão importantes como a diversidade biológica de la Tierra. Então, aqui ele está fazendo uma comparação. Ele está comparando as diferenças da língua com as diversidades biológicas da Terra, né? Então, está o quê? Enfatizando a importância. Culturas nacionais. Desde que nasceram os primeiros criollos, mestiços e mulatos em el continente hispano-americano, as diferenças de colonização. Então, aqui ele está dizendo o quê? Toda essa abrangência cultural é muito importante, ela é rica, tá bom? Las improntas que dejaram em las nacientes sociedades americanas, los pueblos aborígenes, la explotación de las riquezas naturales, las redes comerciales coloniales fueron criando culturas propias, diferentes entre si, tá? Foram criando culturas próprias diferentes entre si. Aunque, apesar de que, com o fundo comum de tradição espanhola, ou aunque, que o apesar de que, né? Então, foram criando culturas próprias, diferenciadas, apesar, né, de que tinham em comum uma tradição espanhola ali. Depois das independências, quando se instituíram nuestras naciones, bajo diferentes influências, já francesas, já inglesas, quando os imigrantes italianos, sobretudo, dieron su pauta a Argentina, Uruguai ou Venezuela, essas culturas nacionais se consolidaram, e com ellas o espanhol, pois a língua é, ante todo, constituyente. Assim, o espanhol atual de Espanha não é sino uma mais de las línguas nacionais del mundo hispânico. O espanhol actual é o conjunto de 22 espanhóis nacionais, que têm suas próprias características, ninguno vale mais que outro. A língua del siglo XXI é, por isso, uma língua pluricêntrica. Aqui ele diz que não existe um espanhol só, e sim uma soma de espanhóis, cada um falado num lugar diferente. Por quê? Tem os dialetos, tem as particularidades dessas línguas, né? Tudo bem? Vamos ver aqui, então, o que ele pergunta. O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar que, letra A, as especificidades culturais rompem com a unidade hispânica? Não. Em nenhum momento ele disse que rompeu. Pelo contrário, ele falou que elas são ricas, elas são importantes, e a única coisa que ocorre é que elas têm uma raiz em comum, mas não é rompida essa raiz. Então, A não é. As variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. Sim, não é? Isso daí pode ser. Vamos ver o C. A unidade linguística do espanhol fortalece a identidade cultural hispânica. Não, porque eu não tenho só unidade, eu não tenho um. Ele é múltiplo.
D. A consolidação das diferenças da língua prejudica sua projeção mundial. Imagina, de maneira alguma. Ele é a favor, né? A unificação da língua enriquece a competência linguística dos falantes. Não é unificação, gente. Precisa tomar cuidado com unidade e unificação. Na hora que ele fala unidade e unificação, seria como eu dizer que é uma língua só e aquilo é falado em todos, sem variedades linguísticas nenhuma. Pelo contrário, ele está dizendo que é plural, que tem muitas. Então, qual que é a lei? Qual que é aqui a ideia central do texto? Letra B. As variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. Tanto é que no finzinho ele diz que nenhuma prevalece sobre a outra, que todas têm importância, tá? Vamos ver ali. Resolução. A resposta se justifica pela presença do fragmento El español actual es el conjunto de 22 espanhóis nacionales que tienen sus propias características. Ninguno vale mais que outro. Foi o que eu falei, gente. Lembra? Eu falei, olha, no finzinho ele diz que tem um monte, né, vários, e nenhum vale mais que o outro. Todos têm importância. Já que ressalta que todas as variedades da língua têm a mesma relevância, seja cultural ou linguística. Resposta correta, B. As variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. Muy bien. Sim? Gente, então aqui, para não ficar preto, né? Vamos deixar aqui. Terminamos nosso curso Enem em espanhol. Vocês viram que é simples, né? Não é difícil, mas vai exigir de você aí um estudo um pouco mais detalhado, no sentido de que, se você pegar tudo aquilo que a gente viu, entender, prestou atenção nos vídeos, com certeza você vai se dar muito bem, tá? Temos a apostila disponível, que é para você pegar e estudar realmente sozinho também, ok? E agora é só determinação que tudo vai dar certo. Tenho certeza que você vai conquistar uma nota excelente, tá bom? Boa sorte e até a próxima. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Tchau, tchau.